Shalom a todos vocês. Vamos continuar os estudos a respeito de Jó. Uma das coisas que mais intriga na história de Jó é a questão do sofrimento. Todos nós não temos como escapar do sofrimento, não é verdade? O sofrimento faz parte da nossa vida. Desde a criação, quando o homem caiu, nós sempre nos perguntamos por que sofremos? Por que passamos por dificuldades, problemas? Será que é necessário realmente passar por essas coisas na vida? Quem não gostaria de realmente viver um tempo tranquilo, um tempo sem problemas, sem adversidades? Todos nós gostaríamos de alguma forma de viver esse tempo. Quando pensamos no sofrimento, muitas vezes pensamos no pior, no mal. Mas vamos ver o que realmente é a história do sofrimento, ou a forma como nós sofremos, ela tem um papel fundamental na nossa vida. Como nós podemos dizer, na verdade, que o sofrimento ele tem um propósito, um propósito especial, mesmo quando nós não entendemos os seus motivos. Quando observamos a vida de Jó, capítulo 1, vemos que ele era um homem justo, um homem correto diante de Elohim, segundo o que nós lemos. Mas, de fato, podemos ver que Jó ele era incompleto. Todos nós podemos contestar isso ao longo do tempo em que nós lemos as Escrituras Sagradas e vemos que, de repente, Jó passa por um sofrimento muito grande na sua vida. O sofrimento, assim como todo tipo de dor, todo tipo de sentimento ruim que nós temos, ele realmente não é algo que é o propósito do Criador. Não foi para isso que ele nos criou. Mas uma vez que nós caímos do nosso estado de pureza da alma, quando nós começamos a fazer uso do mal em nossas vidas, Elohim precisou, de alguma forma, criar um mecanismo de defesa do espírito. É verdade. Apesar que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, nós muitas vezes vivemos esses conflitos dia após dia. E muitas vezes o que acontece é que nos acomodamos na nossa satisfação almática, na nossa satisfação física, e deixamos de lado o que é mais importante, que é a conexão com o Criador. Muitas vezes nos acomodamos no nosso relacionamento com o Criador de uma forma que não crescemos espiritualmente. Sabe, muitas vezes nós não entendemos o propósito do Criador porque nos acostumamos com essa vida. E uma vez que nos acostumamos com essa vida, ela se torna sem sentido. Porque as nossas fundamentações, as nossas bases de valores, elas acabam se perdendo e acabamos achando que esse mundo é que é importante. Essa vida é importante. Por isso, então, em algumas vezes, em alguns momentos de nossas vidas, Elohim permite que nós venhamos a ter algum tipo de sofrimento em nosso viver. Venhamos já sentir em nosso corpo, em nossa alma e até mesmo em nossos espíritos o sofrimento. Quando vemos que Jó estava numa boa, Iov, capítulo 1, vem um acusador. Vem um Satã, que na verdade não é o diabo, segundo o judaísmo, mas é uma pessoa que questiona, uma pessoa que tem um objetivo de derrubar, de intrigar, de fazer contenda. E aqui o Criador usa exatamente esse contentador, ou essa pessoa que está tentando de alguma forma causar um mal, para o benefício do próprio Jó. Embora nós pudéssemos achar que é injustiça da parte de Elohim permitir que Jó, na sua mais alta prosperidade, venha a sofrer de tal forma. Mas, na verdade, o Criador queria que Jó ele alcançasse um nível muito mais alto de espiritualidade do que a que ele tinha até o momento. E para que Jó alcançasse esse nível de espiritualidade que Elohim desejava que ele tivesse, ele lançou mão exatamente do sofrimento, da dor, da perda
do valor que ele tinha dado para com a matéria, a vida terrenal, a vida que nós vivemos. Como Jó poderia realmente ser um homem espiritual se as bases da sua felicidade estavam fundamentadas apenas nesse mundo? Para compreender um pouco mais profundamente, é preciso saber que nós somos compostos de um espírito superior. Elohim colocou em nós o espírito eterno. Mas esse espírito eterno, ele não pode estar arraigado nesse mundo, nessa terra, porque se ele estiver arraigado nessa terra, ele não tem como partir para a eternidade. Por isso Elohim, ao longo de nossa história, ao longo de nosso caminhar nesse viver, ele tenta tirar os nossos vínculos com esse mundo, com essa terra contaminada, com essa terra amaldiçoada. O desejo que ele tem é que nós realmente cheguemos a uma intimidade com ele ao ponto de renunciar aos prazeres desse mundo, a fim de que nós caminhemos com ele numa vida eternal. Muitas pessoas não entendem que o apego a esse mundo é o que impede elas de viverem uma vida de satisfação plena. Embora nós estamos acostumados a ter uma busca incessante pela realização, por um trabalho, por uma família, por um amor, por várias coisas, o propósito do Criador é muito mais superior do que esse. Porque, na verdade, o que ele tem é algo infinito. E o que nós vivemos hoje é algo finito, algo temporário que ele nos deu para provar o nosso coração, para que realmente possamos retornar ao estado original que nós tínhamos na criação, que era o estado perfeito do homem. Agora vemos que o sofrimento de Jó é muito longo, mas é um tratamento profundo nas suas convicções. E a primeira coisa que Elohim quer que nós realmente aprendamos é que temos que descobrir os valores reais das coisas, o valor ideal das coisas. E quando nós às vezes não sabemos o valor real que nós temos ou quem nós somos, Elohim precisa intervir na nossa vida. Foi o que ele fez na vida de Jó. Ao longo do livro de Jó, vemos que há um diálogo, uma conversa íntima com o Criador, com os amigos, com a esposa, onde Jó vai deixando as suas convicções antigas, até chegar a um ponto onde ele percebe que ele não sabia praticamente nada do que era importante para a sua vida. Jó continua. E no final do livro ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas por que Jó fez essa afirmação? Porque finalmente ele conseguiu entrar na presença de Adonai Elohim. Apesar de ser honesto, justo, apesar dele caminhar como um homem íntegro, ele tinha um problema. Ele não era um homem espiritual ao ponto de poder ver Elohim face a face. E esse problema que ele tinha era exatamente o apego à matéria, aquilo que tinha aqui. Não é errado você desejar ter um carro, uma casa, uma família, um trabalho. Não, de forma alguma. Mas quando essas coisas interferem na sua intimidade, quando essas coisas interferem na sua proximidade com o Criador, na sua unidade com Ele, Elohim sim interfere, a fim de que nós possamos retornar para o ponto principal da vida, que é a unidade com Ele. Nós só seremos um em espírito com Adonai Elohim se nós realmente estivermos buscando Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. E muitas vezes a nossa alma está tão apegada à matéria, ao egoísmo, às coisas desse mundo, que Elohim está distante. Então é hora de nós refletirmos a respeito das Escrituras Sagradas. Pensarmos se realmente nós estamos em uma vida de intimidade com o Criador ou não. Elohim não está nos julgando hoje. Nós é que somos julgados pelas nossas próprias atitudes. Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, tudo isso julga você todos os dias. Elohim apenas vai dar a sentença final do seu próprio julgamento. Certa vez, houve uma história. Se um homem pudesse dar a sua própria condenação, o que ele escolheria?
Pois bem, em um tribunal, diante do juiz, o juiz questionou a um acusado: se você agora fosse assassinado, se você fosse cortado em pedaços, se você fosse lançado dentro de um rio, dentro de uma mala, esquecido, não pudesse ser enterrado, sua família não ia saber onde você está, o que você faria com seu assassino? Nesse momento, aquele acusado, revoltado com a pergunta, disse: é claro que eu mataria essa pessoa, mandaria ele para uma prisão por toda a vida. Pois bem, o juiz, após isso, disse: essa é a sua condenação. Você mesmo se condenou, porque você fez isso com outras pessoas. Você tirou a vida de uma pessoa e não deu direito a ela de viver. Então a sua condenação é aquela que você mesmo se condenou. Muitas vezes nós nos condenamos a nós mesmos. Nós nos colocamos em situações nas quais nós iremos pagar pelos nossos erros. Não há nada de errado nisso. Nós devemos entender que mesmo que você esteja agora passando por situações difíceis, e você vai continuar passando, todas elas têm um propósito diante do Criador: te ajudar a ser mais íntimo com Ele, a ser uma unidade com Ele, para que você não fique nesse mundo após a morte, para que você não vire apenas um adubo ou parte da natureza, mas que seu espírito possa vir a ressuscitar na eternidade, livre do apego desse mundo, e assim receber uma nova vida, a qual o Criador preparou para você antes mesmo de você nascer. Portanto, não devemos nos conformar com os sofrimentos e problemas da vida, mas devemos aceitar que Elohim está conosco e Ele vai usar tudo isso com o seu propósito universal, que é nos purificar, nos santificar e nos levar à sua presença. Shalom, Ulei Traot.